Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Hoje, 5 de julho, sexta-feira, 13ª semana do Tempo Comum. Quero misericórdia e não sacrifício. É o que Jesus vem nos falar no Evangelho de hoje. Uma vida voltada à palavra de Deus, à bondade de Deus e ao perdão. Santa Margarida Maria Alacoque nos dizia: seja humilde com Deus e doce com o próximo. Não julgue, nem acuse mais ninguém a não ser a si mesmo. O ter a misericórdia com relação aos nossos irmãos, olhar essa presença de Deus, não questionar, mas amar. Saímos de nós mesmos no encontro do outro, por mais que isso possa nos causar grandes dificuldades, fazer o exercício de amar o outro na misericórdia. Hoje Jesus se encontra com os cobradores de impostos e os pecadores. Isso deixou aqueles que se julgavam puros, aqueles que se julgavam superiores, como os fariseus, um pouco indignados. Como pode Jesus sentar com essa gente? Como pode Jesus estar acompanhado dessa gente? E Jesus vem nos dizer que quem precisa de médico são os doentes. Aqueles que são sãos não precisam de médico. Deus é o médico da nossa vida, da nossa alma. Todos nós precisamos a cada dia curarmos os nossos corações, as nossas feridas, as nossas dificuldades no transcorrer da nossa vida. Os fariseus tinham essa dificuldade de olhar para o outro com o olhar da compaixão, da misericórdia, do amor. São João Paulo II dizia que a pior prisão é um coração fechado. É um coração incapaz de amar, um coração incapaz de perdoar, um coração incapaz de ver o outro na fragilidade do outro, na dificuldade do outro, na deficiência do outro. Quantas vezes na nossa caminhada nós temos não só a dificuldade de perdoar, mas olhar para o outro com o olhar da compaixão, olhar com paixão, assim como Deus olha por cada um de nós. Geralmente rezamos no Pai Nosso: perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não perdoamos e muito menos olhamos muitas vezes com o olhar da compaixão pelo outro, na fragilidade e nas dificuldades que muitas vezes nosso irmão passa. Muitas vezes atiramos nossas pedras, muitas vezes caluniamos, inventamos as coisas contra os nossos irmãos, fazemos as nossas fofocas, destruímos a vida do outro sem olhar que por detrás de tudo isso existe um ser humano que sofre, um ser humano que muitas vezes busca a Deus, mas não consegue encontrar-se com Deus, e nós que muitas vezes buscamos a Deus incessantemente, será que procuramos agir como Deus? Agindo como Deus no transcorrer da nossa vida, no olhar efetivo de misericórdia, da miséria do coração com relação aos nossos irmãos? Santa Gema dizia: sinto-me miserável, mas com Jesus posso tudo. Temos que olhar sempre a nossa misericórdia, a nossa miséria, e olhar para o nosso irmão também com a miséria do nosso irmão, com a fragilidade e com as dificuldades dele. Olhar para o outro, tentando ao outro dar-nos sempre a possibilidade de se retratar com Deus, de retomar o caminho da sua vida. E muitas vezes nós achamos que somente nós poderemos caminhar sobre esse caminho de Deus, né? Esquecemos que o outro pode reinserir-se nesse caminho de Deus, nessa bondade de Deus. Padre Antônio Vieira dizia antigamente, batizávamos os convertidos. Hoje temos que converter os batizados. Porque muitas vezes temos essa dificuldade de olhar a palavra de Deus como a síntese da nossa vida. A Imitação de Cristo, o livro de Kempis, ele escreve: eu sou tua salvação, tua paz e tua vida. Fica comigo e achará paz. Quando trazemos Deus efetivamente no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, o nosso olhar não é nosso, mas é o olhar de Deus.
O olhar com que nós agimos com relação aos nossos irmãos é esse olhar da simplicidade, da acolhida, independente de quem quer que ele seja, independente da fragilidade, do pecado. Muitas vezes rotulamos as pessoas, muitas vezes classificamos as pessoas por classe social, classificamos as pessoas sob as diversas óticas que devemos colocar sobre uma percepção humana. Temos a dificuldade de olhar com um coração bondoso, um coração efetivo de carne, como diz Amós, né? Um coração capaz de amar, de acolher, de perdoar, de olhar a fragilidade, a miséria, a dificuldade do outro, assim como Deus olha a minha miséria e as minhas dificuldades. Que possamos no nosso dia a dia aprender e olhar como Deus, acolher e amar como Deus nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.